Jornal da Mix. Nós recebemos aqui a Margit Mafra, ela é presidente da Associação Viva Parkinson. Vai ter um evento bem legal que vai acontecer sexta e sábado, que é o segundo simpósio internacional Convivendo com o Parkinson, e é sobre isso que a gente vai falar. É um assunto tão importante, né, que a Margit sempre tem essa bandeira, né, e ela está aqui hoje para a gente bater um papo e a gente falar sobre esse assunto, né. Obrigado por ter aceitado nosso convite, né, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Pancho. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que nos move todos os dias, que é o Parkinson. Aliás, abril é um mês, né, que é escolhido no calendário anual de conscientização do Parkinson, né? Exatamente. Nós conseguimos instituir em Blumenau, inclusive, o mês da tulipa vermelha, que é um mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson. Por que tulipa vermelha? Tulipa vermelha porque a tulipa representa o Parkinson. Um floricultor holandês dedicou uma tulipa que foi premiada, uma tulipa especial, a James Parkinson, que foi o descobridor da doença. E aí, desde então, a tulipa se tornou símbolo do Parkinson. E aí é muito comum, né, no mês de abril, então, a gente falar o mês da tulipa vermelha, que é o mês da doença de Parkinson. Por isso também a gente tem na nossa logo uma tulipa. Bacana. Margit, sobre esse simpósio especificamente, né? O que está previsto nessa programação, né, no fim de semana? É sexta e sábado, se não me engano, né? Isso. O que está previsto nessa programação? Quem pode participar principalmente, né? Porque geralmente quando a gente fala de um mal como o de Parkinson, a gente imagina que é um simpósio científico, onde só médicos e doutores e tudo mais podem participar. É isso que vai acontecer ou qualquer pessoa pode participar? Pessoas que têm familiares com o mal de Parkinson, ou mesmo as pessoas que são acometidas pelo mal? Explica um pouquinho do simpósio para a gente. Então, esse simpósio ele é voltado para pacientes, para familiares, para cuidadores. Serão 2 tardes ricas em conhecimento, em informações, com palestrantes renomados nacional e internacionalmente, mas que irão falar de forma clara, acessível, né? Numa linguagem simples, então, para os familiares, para pacientes, para cuidadores e também para profissionais de saúde, né? Então, é a segunda edição que a gente está realizando deste simpósio. Na primeira já foi um sucesso, tivemos mais de 6.000 visualizações. E a gente sabe que a informação é uma grande aliada para conviver melhor com o Parkinson, né? Então, quando o paciente ele tem acesso à informação, ele enfrenta a doença com muito mais leveza e também busca, né? Então, o acesso à integralidade do cuidado, que é possível daí manter uma qualidade de vida quando se tem essa integralidade do cuidado. Então, a informação é uma grande ferramenta para isso. E é com esse objetivo que a gente faz o simpósio, né? De levar informação de forma clara e acessível, porque o simpósio será totalmente online e gratuito com esses palestrantes. As palestras internacionais, elas serão editadas, serão legendadas. Além disso, né, as pessoas podem assistir as palestras no conforto da sua casa, através do celular, do tablet, de um computador ou mesmo de uma TV, né, que pode espelhar. As palestras também ficarão gravadas. Então, se no momento que está sendo transmitido na sexta ou no sábado a pessoa não pode assistir, ela pode ir assistir num outro momento com o seu familiar, com o seu cuidador, né? Legal. No conforto da sua casa. É importante que façam a inscrição, né? Até para ter Exatamente. E o link, pelo que eu vi, está lá no perfil do Viva Parkinson no Instagram, né? O link de inscrição, ele pode ser acessado através das redes sociais Convivendo com o Parkinson. Então, nesse perfil da Convivendo com o Parkinson, tem todas as informações de como fazer a inscrição. E você falou, é bem importante isso, né? Então, as inscrições se encerram na sexta-feira. E é importante ter esse link de inscrição, porque como será feito por uma plataforma que é a Congress.me, né? Você precisa ter esse link de inscrição para acessar, então, as palestras. Agora, Margit, como é conviver com o Parkinson, né?
que é uma luta diária e que a associação tem realmente essa bandeira de levar a conscientização, enfim, mas para mostrar às pessoas, né, de que é possível conviver, né, mas com qualidade de vida, né? Como fazer isso? Então, na nossa associação nós temos esse propósito, né, de acolher, de orientar, de desenvolver ações que possam melhorar a qualidade de vida, tanto dos pacientes como dos seus familiares. A gente costuma falar que quando uma pessoa tem Parkinson, toda a família fica afetada, né? E então, esse envolvimento da família, essas ações que são voltadas tanto para os pacientes como para os seus familiares e cuidadores são muito importantes. Dentro da associação, a gente desenvolve diversas atividades, né? Atividades físicas comigo 2 vezes por semana. Temos grupos de fonoterapia, que é bem importante, porque o Parkinson pode afetar a fala e a voz dos pacientes. Temos oficinas de artesanato, né? Que faz bem tanto para a motricidade fina, quanto tem esse poder terapêutico, né, de estar trabalhando com arte, com criatividade. E temos os encontros de convivência, que são muito alegres, muito divertidos, as pessoas adoram. E isso tudo faz uma diferença enorme na vida deles, é transformador, realmente. Margit, quando eu ouço, né, falar em mal de Parkinson, a gente sempre imagina, eu tenho essa sensação, pelo menos, eu quero saber se eu estou errado ou não, mas a sensação que eu tenho quando as pessoas são diagnosticadas com mal de Parkinson, e as famílias, por consequência, né, elas são... parece que automaticamente elas se recolhem para casa, eles não saem mais, não convivem mais, já que a gente está falando de convivência, né? E aí a gente fica impressionado, por exemplo, esses dias ainda, a gente tem como exemplo, acho que um dos exemplos mais clássicos aí de pessoa com mal de Parkinson na atualidade é o ator Michael J. Fox, o protagonista lá do De Volta para o Futuro, que esses dias ainda apareceu em público e tudo mais, totalmente, a gente vê que ele está realmente bem comprometido, vamos dizer assim, a mobilidade dele muito comprometida, né, com movimentos involuntários e tudo mais, mas que, né, tem levado a doença, querendo ou não, tem levado o mal a público e mostrado que é possível conviver, né? Existe, de fato, essa dificuldade entre os que têm o mal de Parkinson? Sim, primeiro porque tem um preconceito todo por trás, né? O Parkinson, ele vai muito além dos tremores. E isso eu quero até deixar claro aqui, esse mal de Parkinson que veio durante todo esse tempo, né? Desde a descoberta da doença em 1917, ele traz uma carga muito negativa. A gente nem fala mais em mal de Parkinson, a gente fala doença de Parkinson, a pessoa com Parkinson, né? Para tirar esse ponto negativo como se fosse só isso, né? Exatamente, isso é bem importante. Até porque, assim, é uma doença que afeta tanto a parte motora, afeta a parte de comportamento, então as pessoas têm distúrbios de ansiedade, de sono, de humor, né? Tem uma série de outros sintomas que às vezes impactam muito mais na qualidade de vida e na convivência social, familiar. Então é bem importante a informação, né? Justamente para isso, para que as pessoas possam daí buscar, então, recursos, né, e orientações e o cuidado multiprofissional para que melhore essa convivência. E o sair de casa é tão importante, essa convivência social é tão importante, porque a gente percebe que as pessoas, quanto mais isoladas, mais os sintomas se agravam, mais a doença avança, né? Então, é muito importante. E esse é um papel da associação, né, desses grupos que a gente tem, que, assim, tem um resultado incrível, um resultado positivo muito grande nessa parte da integração, da convivência, porque daí existe um pertencimento ao grupo, né? Eles não estão sozinhos nessa luta. Da sociedade como um todo. Exatamente. A gente está sempre promovendo ações, né? De encontros, de socialização, e isso realmente faz toda a diferença. Para sair de casa, né, Pereira, a pessoa tem que se sentir acolhida, né, pela população como um todo, pela sociedade como um todo, senão não tem como, né? A pessoa vai se sentir realmente retraída e vai ficar em casa. Sim. Você vê a dificuldade, né? Eu almoçando com um amigo meu que tem Parkinson, né? A dificuldade, às vezes, de se alimentar, de cortar ali a carne, né? Então, enfim, mas
tem, enfim, a Margit é especialista nisso, né? Mas tem dezenas e dezenas de relatos de como a pessoa descobriu o Parkinson, né? Esse conhecido meu estava correndo na rua e sentiu uma dorzinha na perna. A dorzinha na perna foi indo, a dorzinha na perna, até que vai no neurologista, não, Parkinson. E aí foi piorando ali a mobilidade da mão, inclusive, trêmula, né? Enfim, como é que essa descoberta, enfim, hein, Margit, diante da tua especialidade ali, enfim, como é que a pessoa acaba descobrindo algo que, de repente, o corpo deu sinal e pode ser realmente o Parkinson, né? Sim. Então, existem alguns sinais prodrômicos que a gente chama, né? O seu James Parkinson, quando descobriu a doença, que eu até quero me corrigir, não foi em 1917, foi em 1817. Opa, faz mais tempo. Faz mais tempo ainda que imaginávamos, né? Sim, sim. Ele, na época, ele chamou de paralisia agitante, né? Porque o principal sintoma era o tremor. Mas, na verdade, nem todos tremem, né? E nem todo tremor é Parkinson. Claro. Então, isso é bem importante falar. As pessoas associam o Parkinson ao tremor, né? E o tremor é um sintoma que vem bem depois, inclusive, né? Geralmente começa... No estágio avançado da doença. Não avançado, mas geralmente ele aparece depois, esse tremor. Não é o primeiro sintoma. Não é o sinal cardinal, né? Qual é o sinal do Parkinson? Então, o principal é a lentidão de movimentos. Quando você percebe, por exemplo, né, essa pessoa fazia corridas e percebia que a perna puxando. Que a perna puxando, que alguma coisa estava travando, né? Então, eu percebi na minha mãe, por exemplo, que eu também sou filha de uma paciente, né, isso que me levou a abraçar essa causa, que na hora que ela se levantava da cama, ou de uma cadeira, ou de um sofá, ela tinha mais dificuldade, ela estava mais lenta para sair do carro, para caminhar. Então, a lentidão de movimentos, que a gente chama de bradicinesia, é o principal sinal. E aí, o médico neurologista, porque o diagnóstico ele é clínico, não tem um exame biomarcador, ele vai somar essa lentidão de movimentos com outros critérios, que daí pode ser um tremor de repouso, né, que geralmente começa unilateral, começa de um lado só. Aí ele vai somar com uma alteração postural, com a rigidez e com uma série de sintomas não motores. Constipação, distúrbios do sono, pessoas com histórico de ansiedade, depressão. Então, tem uma série de outros sintomas, perda de olfato, que daí ele vai fechando o diagnóstico. Por isso que muitos pacientes, né, passam às vezes por 1, 2 médicos, 3, até chegar no neurologista, especialista em distúrbios do movimento, que vai fechar esse diagnóstico. Porque é quase um quebra-cabeças, assim, sabe? Né? E tem muitas pessoas que, se a gente olhar, não, mas não treme, não pode ser Parkinson. Não, mas tem outros sintomas envolvidos. Então, nem tudo. Parkinson não quer dizer que a pessoa não está tremendo, ela pode estar convivendo com Parkinson. Exatamente. Com outros sintomas. Exatamente. Que além do Parkinson, né, da doença de Parkinson, então, vou me corrigir, não vou mais falar mal de Parkinson nunca mais, mas é que existem outras doenças que se chamam derivadas do Parkinson também, né? Sim, existem os parkinsonismos atípicos, né? Que muitas vezes as pessoas têm os sintomas do Parkinson e não necessariamente é a doença de Parkinson, então tem uma série de outras doenças associadas. Tem o tremor essencial, que as pessoas confundem com Parkinson também. Então, por isso que a consulta com um neurologista e especialista em distúrbios do movimento é tão importante. Porque é ele que realmente vai fechar esse diagnóstico através de uma série de testes funcionais que ele vai fazer no consultório, através desse quebra-cabeças aí com sintomas motores e não motores que podem estar envolvidos. Né? E voltando ao que você falou, realmente assim, é uma doença que ainda tem preconceito, né? Tem muita falta de informação e por isso que a gente pede, né? Para não trazer essa carga negativa. Sabe? Bom, o assunto é importante para você que está nos ouvindo aí. Não necessariamente você tenha o Parkinson, né, mas alguém da família, um conhecido, e para conviver com essas pessoas é importante até participar desse simpósio que a Margit está destacando. Na comodidade da sua casa, com a sua família, você pode assistir totalmente online. Vamos reforçar o site, né, para que as pessoas possam fazer inscrição, porque o número já está bastante alto, né?
de pessoas Exatamente. inscritas até aqui, né? Nós temos quase 2.000 inscritos, né? Mas a gente quer levar essa informação a muito mais pessoas. Até porque as palestras são com profissionais super renomados, neurologistas, nutricionistas, fonoaudiólogas. Então, temos profissionais de diversas áreas que estarão falando, né? Como conviver melhor com o Parkinson. Na sexta e no sábado à tarde, são 2 tardes riquíssimas em informação, em conhecimento, totalmente online, totalmente gratuito. Para se inscrever, acesse as redes sociais Convivendo com o Parkinson. Lá tem o link de inscrição, né? Ou procure a gente da Associação Viva Parkinson em Blumenau, em Joinville, né? Em Balneário. E que a gente possa também estar auxiliando, então, nessa inscrição. Legal. Uma associação que nasceu aqui, citou Joinville e Balneário, ela está ganhando corpo já para outros municípios do estado. Que legal, né? Muito legal, muito legal. Conseguimos formar a nossa associação aqui em 2020, né? Logo depois já abrimos em Joinville e já temos um núcleo formado em Balneário Camboriú. Bacana. Muito bom. Margit Mafra, nossa convidada de hoje aqui da Associação Viva Parkinson, aqui no Jornal da Mix, batendo um papo com a gente, falando sobre esse simpósio que acontece sexta e sábado, totalmente online. Você está convidada a participar. Obrigado, Margit. Bom evento, né? E conta com a gente aí. Agradeço imensamente mais uma vez pela oportunidade, agradeço a atenção dos ouvintes e estou sempre à disposição. Maravilha, Obrigada. obrigado também. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.